Deixa eu explicar uma coisinha rápida. O agente que eu tô dizendo é que, na época, eu tinha um grupo chamado Ducassete, Sim. que o propósito do Ducassete era fazer músicas com humor. Mas um pouco além, e a gente queria um pouco além do que o Galo Frito fazia, e do que o Não Famoso, Daniel Não Famoso fazia, que eram os 3 nomes ali da comédia com música. Galo Frito, Daniel Santos, que tá aí até hoje fazendo paródia pra galera, e eu fazia já algumas coisas. Só que eu gostava de variar, não gostava de fazer só paródia. Então, o meu primeiro vídeo, em 2013, foi eu me dupliquei e fiz pagodes em inglês. Eu comecei a cantar como seriam os pagodes em inglês, mas no inglês porco, tosco. Então, eu tocava pandeiro, eu tocava cavaco, com a tela dividida de um jeito nojento. E naquela época, cara, era muito difícil pegar visualização, porque não tinha ninguém na internet. Sim. E o meu primeiro vídeo deu 330 mil visualizações em horas, assim. Isso Muito corrigido rápido. pela inflação é mais de 3 milhões. Mais de 3 milhões, com certeza absoluta. E aí já estourou, daí o Marcos Castro comentou, eu já curti o trabalho dele, ele também é músico, daí eu bati um papo com ele. O Matheus, ele é especialista em inglês, pós-doutorado, os caralho, todo em inglês, né? Bati um fio com ele. O Matheus, o irmão do Marcos? Isso. Ah, tá, não. O Matheus, ele fala melhor inglês do que o próprio português americano, do que o próprio... É sério, mano, o inglês dele é bizarro. É absurdo. E aí, deu um feat absurdo, tanto que o Marcos Castro tá entre os meus melhores amigos da vida até hoje, assim, é o Marcos, o Matheus, a família, né? E é os pais dele, a Lu, todo mundo, assim. E aí a gente trocou uma ideia por telefone e tal, e o Matheus falou, cara, eu gosto dessa coisa de inglês, a gente tem essa parada com música. Meu segundo ou terceiro vídeo na internet já foi em collab com o Marcos, que já tava lá. Todo mundo era pequeno, né? Eu lembro que aí eu já conheci o Cauê, porque eles gravaram o Festa Meme no meu estúdio, que eu já tinha estúdio de música. Então, aquele vídeo que estourou do Cauêzão, da Festa Meme, Sim. e até depois do negócio do Latino, a gente tava envolvido, tava todo mundo junto. A gente tá falando de coisas bem antigas mesmo. É o começo da internet. Aí eu conheci o Cauêzão, que foi lá gravar no meu estúdio. E aí o Cauê tinha 300 mil seguidores, foi antes da polêmica do Latino, sabe? De tudo muito no começo, cara. Nossa, o Cauê estourou por causa da polêmica do Latino, velho. Eu não lembrava disso. A gente ia dando refresh, cara, nos inscritos dele e subia de 10 mil em 10 mil, assim, depois. Foi uma coisa absurda, cara. Muito louca mesmo que aconteceu. E, pô, o Cauêzão, né, mano? O cara é um deus da internet aí. Não, mas eu lembro que ele estourou a cabeça do Latino naquela época lá. Pois é, alugou um apartamento na cabeça do Latino. Pô, mano, foi um condomínio inteiro. E aí o pessoal do Pânico foi mó sacana com ele, criou aquela situação constrangedora, só que isso acabou alimentando ainda mais, né, o Cauêzão. E o Cauêzão é um cara extremamente talentoso, comunicador. Pô, ele abraçou e explodiu, né? E foi. E aí, naquela época que a gente fazia isso, o que eu queria fazer eram músicas... trabalhar com música e humor de uma forma que ninguém estava trabalhando ainda, independente do trabalho que isso desse, independente do quão difícil fosse, vamos escalar essa montanha aí. E tinha algumas coisas lá fora que eu gostava demais, que eram os autotunes. Então tinha aqueles Bad Intruder, tinha o Dead Getaway, não sei se conhece. Sim. Esses memes. Hoje o autotune ele é mais, realmente a galera usa na música e cagou. Vai ver a voz da pessoa é uma bosta, entendeu? Só canta de autotune. Só autotune. E aí eu gostava muito desses conteúdos e que rolava lá fora e que eu já consumia, porque a internet aqui era mato. Pouca gente fazia conteúdo aqui ainda. Uhum. E quem fazia, que era muito legal, cara, pra quem tá assistindo esse vídeo, que é de uma outra geração da internet, a galera mais nova, que já chegou e já existia a Porta dos Fundos, e já existia blogueira fazendo milhões de reais com publicidade. Quando a gente começou, nessa época que eu tô falando, só ia pra internet quem tinha alguma coisa pra dizer e que tinha um desespero de não ter um canal de comunicação livre, aberto e gratuito. Então era a galera que curtia MTV, que gostava de produzir conteúdo audiovisual. Isso é muito interessante porque eu nunca vi um estudo ou algum tipo de documentário. Cara, vai ser muito da hora quando alguém resolver fazer um documentário sobre isso que aconteceu, porque realmente foi algo que nasceu. Isso. E nasceu segmentado em tribos. Sim. Então, por exemplo, eu comecei meu conteúdo em 2008. Só que eu voltei realmente a fazer conteúdo em 2012, 2013. Isso. E na época eu percebi que era segmentado em tribos. Tinha a tribo da galera de sketch, tinha a galera de paródia,
tinha a galera dos games, Isso mesmo. aí tinha também a tribo educacional, musical e por aí Os vai. de opinião, né? Isso. Cauê Não, os de opinião Keffer vai aí- aparecer até depois. Cauê Keffer e Felipe Neto já estavam lá. Mas então, era de opinião, mas era uma opinião assim. Por exemplo, o próprio Felipe Neto NPC, fala né? que era um personagem. Sim. Entendeu? Ah, não, mas eu quero dizer esse Tinha formato. roteiro, sabe? Isso. Não era diferente dos canais de opinião hoje que ficam opinando em tudo que acontece diariamente. Pode crer. Era bem diferente. Ele pegava um livro, um filme, alguma coisa e opinava, entendeu? Isso, Entre mano. aspas ali. Pode crer. E eu, cara, com certeza, se um dia resolverem fazer um documentário, você vai ser um dos caras que vai estar lá, velho. Nós Tem que falar. estaremos. E aí, o que eu achava interessante dessa fase, que é legal até conversar com a galera, porque quando eu era moleque, eu tô com 40 anos, quando eu era moleque, o sonho das pessoas era ser jogador de futebol, porque era uma carreira, vamos dizer, fácil, muito entre aspas, E mudava a vida. que mudava a vida, dava muito dinheiro, que você virava celebridade, tinha acesso a coisas que você jamais teria com uma carreira convencional e tudo mais. E hoje, cara, toda molecada que nasceu de 90 pra cá, de 2000 pra cá, o sonho é ser youtuber. Porque tem os mesmos benefícios de ser um jogador de futebol. Você trabalha de casa, ganha muito bem, pode ganhar bem fazendo games, por exemplo, tal. Então já virou uma coisa de... a criança a galera assim já tá com uma cabeça de trampo. Eu vou lá pra internet trabalhar, criar o meu espaço e ganhar minha grana. E isso cria toda uma lógica de mercado, de criação de conteúdo, que é mais parecido com o que era a televisão que todo mundo falava mal. Sim. Conteúdos apelativos, essa briga desesperada para conseguir atenção, vale tudo, e a internet virou uma coisa completamente diferente do que era quando a gente tinha 2012, 2013, que não tinha nem AdSense, a gente não ganhava dinheiro fazendo vídeo. Então a gente perdia dinheiro, não tinha anunciante, porque ninguém acreditava na internet ainda como um lugar para investir, colocar grana. E aí o que aconteceu? Tinha uma triagem natural naquela época de que só tinha artista na internet, cara, fazendo conteúdo bom. Era uma triagem natural. Então os conteúdos que estavam lá, não estou dizendo que eram excelentes, porque ainda mais no Brasil a gente tem muito caro comprar um equipamento sofisticado. Era a coisa mais independente, né? Mas era uma coisa de que, assim, você tava lá porque você tinha uma linguagem, você tinha um assunto, você tinha uma abordagem, você precisava daquele canal de comunicação. Então eu entrei lá porque eu tinha uma banda e a gente fazia muito show e queria crescer e eu queria um canal para divulgar minha banda e rádio, tinha jabá na época, era muito difícil conseguir emplacar alguma coisa. E aí eu falei, vou entrar na internet. Como minha banda era bem humorada, uma linha meio Mamonas, assim, eu falei, vou fazer umas coisas divertidas para divulgar minha banda. Então tinha um propósito, tinha uma necessidade, sabe? A gente não tava lá, como hoje, puta, eu nem sei o que eu sei fazer, eu não sei o que eu quero falar, eu não sei o que eu quero, mas eu quero ser famoso na internet. Não existia, essa linguagem ainda não existia, esse conceito não existia. É bem diferente, hoje é assim, né? Então, a gente vê muito isso. A gente vê muito isso. Então, como naquela época tinha essa, vamos dizer, essa peneira, os conteúdos eram muito legais. E aí eu volto pro começo da sua pergunta, né? Naquela época o que eu fazia na internet era, vou fazer músicas de comédia, não importa a dificuldade, não importa o trabalho que estudei, eu quero dar um passo. Eu quero ser o cara que vai dizer para todo mundo que tá chegando, dá para fazer, dá para ser legal. Então eu peguei os vídeos que eu achava mais top nos Estados Unidos e que não era simplesmente chegar, escrever uma letra e gravar vestido de peruca na frente da câmera, que esse é o caminho fácil e que é muito legal também, mas era saber usar o autotune, que eu já tinha estúdio de música na época, eu já era um músico, já fazia show e tinha um estúdio de música, né? Fazer o autotune ser divertido. Então eu fazia o Google Tradutor cantar, eu fazia pessoas que davam entrevista cantarem e tal. Em vez de fazer uma paródia, e se a gente fizesse um narrando o clipe, que foi um sucesso absurdo que a gente fez, cara, foi até a sugestão do Felipe Castanhari pra eu fazer isso. A gente fazia uma paródia, mas que não era paródia pela paródia, era paródia falando o que estava acontecendo no clipe, fazendo piadas rimadas, narrando os acontecimentos, mais ou menos na linha do Piores Clipes do Mundo, do Marcos Mion. Cara, genial, a gente fazia 1 milhão de views em horas, corrigido pelos juros. Corrigido pelos juros hoje, né? Pela inflação do YouTube. Então era uma loucura, cara, era uma loucura mesmo. Não tinha Content ID que protege os seus direitos sobre aquela paródia, não tinha nada disso. Então era muito comum, como você mesmo falou, a gente entrar na home do YouTube, que antigamente também as pessoas conheciam os canais na home do YouTube. Tá na home do YouTube era estar na melhor vitrine possível, cara. Eu tenho print disso. Em primeiro lugar na home do YouTube, um vídeo meu em outro canal. Em segundo lugar, o mesmo vídeo meu em outro canal.
Na home. Na home, e eu em terceiro lugar, cara. Com o meu vídeo, em 3 lugares na home, em primeiro lugar, assim, no destaque daqueles 3 vídeos da home. E o meu não era o primeiro, o meu não era o mais visto.